interveniente, senhor Norberto Garcia, ele que vem como apoiante das políticas do Executivo. No mesmo painel contaremos com as presenças dos nossos oponentes, Francisco Teixeira, presidente do MEIA, Adriano Manuel, médico, Helder Chiruto, ativista político, Emerson Souza, jovem político, e Jael Freitas, ativista da província do Ambo, ou seja, que vem em representação do Ambo. Para este mesmo tema, a gente vai enriquecer com dois deles, começando por independência. Quais foram os ganhos, os recuos, os principais desafios ao longo dos 50 anos. O segundo, vamos falar sobre a empregabilidade juvenil, falta de vontade política ou visão estratégica para criar oportunidades reais. Quais seriam as soluções possíveis caso a resposta for sim? Para você que nos acompanha, saiba que esta é a 5ª edição e se estiver a nos ver a partir do YouTube, deixe o seu like, aproveite em inscrever-se para então poder garantir que nos próximos debates, porque a gente vai estar a fazer semanalmente, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Deixa-me então aqui dar as boas-vindas e saudar o nosso principal interveniente da noite, Sr. Norberto Garcia. Boa noite, seja bem-vindo ao Mostra-me Estou Errado. Boa noite. Bem disposto? Todos. Estamos sempre dispostos para o país. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Pois, e neste mesmo frente a frente eu vou convidar a chegar até neste púlpito o Francisco Teixeira, que pela segunda vez ele participa no nosso espaço de debate Mostra-me Estou Errado. Francisco, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Ok, deixa eu ajustar aqui o microfone. Tranquilo. Pronto, nós estamos todos aqui prontos que é para poder avançar ou começar com o nosso debate. Relembrar que são 15 minutos que é dado no frente a frente, onde os mesmos minutos poderão ser repartidos em 7,5 ou vai depender daquilo que vai ser o argumento até exceder o tempo. Se após os 15 minutos ficar alguma coisa que é para poder acrescentar, a gente vai dar um tempo extra de mais 2, 3 ou 5 minutos para então a ideia não ficar vazia. Para você que está deste lado, deixa-me aqui novamente convidar, antes de nós começarmos com este frente a frente, deixe o seu like, partilhe o máximo possível nos grupos do WhatsApp e não só. Não se esqueça de subscrever para então, todas as quintas-feiras, conforme eu fiz referência, estares aqui pontualmente sem perder nada, porque aqui o seu tema ou então o seu espaço é garantido. E não se esqueça que você pode participar também deste programa a partir dos comentários, onde vais poder deixar aqui as suas perguntas e eu terei muito gosto para então poder colocar as questões do nosso principal interveniente, Sr. Norberto Garcia. Então, os 15 minutos estão na tela, bom debate. Ou precisa que eu faça relembro o tema? Sim, posso com certeza. Deixa-me dizer que o primeiro tema está voltado sobre a independência. Quais foram os ganhos, os recuos, os principais desafios ao longo dos 50 anos? Isso no setor da educação, certo? Sim. Doutor Roberto, muito boa noite. É uma honra tê-lo aqui, né? Nós já temos estado a interagir por vezes quando algumas coisas não funcionam. Na verdade, falando na nossa visão dos 50 anos de independência, do ponto de vista da educação, penso eu que o partido do Dr. Norberto foi um desastre, um completo desastre, porque não conseguiu garantir educação a todas as crianças. Nós temos mais de 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Não conseguiu colocar a educação como prioridade. Nós temos até o momento escolas sem carteiras. O Presidente da República, o ano passado, autorizou um concurso público e disponibilizou verbas para aquisição de carteiras. Até hoje o Ministério da Educação não consegue executar isso. As crianças continuam a sentar no chão. O Presidente da República, no penúltimo discurso dela à nação, havia anunciado que tinha 45 milhões de livros para dar às crianças. Até hoje, já passam 3 anos, o governo não consegue dar livro às crianças. Os livros continuam no mercado informal. O Ministério da Educação não consegue explicar porque é que as crianças até hoje estudam sem livros, estudam sem quadros. Não há giz para as crianças escreverem. Enquanto os filhos dos governantes, não sei se o doutor Norberto faz parte desse grupo, que os filhos já estudam numa escola onde tem ar-condicionado e não se usa giz, usa-se marcador. O partido do Dr. Norberto até hoje não consegue nem sequer dar giz às crianças. O partido do Dr. Norberto não consegue dar merenda às crianças. Enganou-nos, disse-nos que tinha a capacidade financeira para dar alimentação escolar e até hoje não consegue dar comida às crianças. As crianças passam das 7 às 12 sem beber um copo d'água, sem comer nada, sentam no chão, estudam numa escola sem carteiras. O governo do MPLA, na qual o Dr. Norberto faz parte, tem
como herança 19 mil árvores que servem de sala de aulas. As crianças até hoje continuam a estudar debaixo das árvores e todos os anos o governo do Dr. Norberto vai importando carros atrás de carros e não consegue fazer a educação como prioridade. Então eu não entendo como é que um governo que está mais preocupado com o luxo, está mais preocupado com a elitização das pessoas, né? Está mais preocupado com seu bem-estar, não tem capacidade para garantir educação para todos. No ensino médio é um total desastre, o governo do MPLA. No ensino superior, pior. Doutor Norberto, a Universidade Agostinho Neto está há mais de 5 anos com o problema de falta de professores. E tem muitos governantes do teu partido que estão na lista de professores e estão há mais de 5 anos que não dão aula. Recebem salário como ministro, estão na lista de professores da Universidade Agostinho Neto e de outras universidades privadas, não dão aula há 5 anos e não conseguem lhe tirar, não saem da folha de salário porque os reitores, decanos, têm medo de mexer nessas pessoas porque essas pessoas se sentem intocáveis. Doutor Norberto, o projeto do presidente Eduardo dos Santos de construção da cidade universitária foi por água abaixo, porque boa parte dos membros do teu governo invadiram o terreno do Estado, no campus universitário, estão a construir condomínio e abandonaram aquilo que seria o verdadeiro modelo de uma universidade privada, de uma universidade pública, como foi anteriormente anunciada. Então penso eu que, olhando para essa situação, um total desastre, nós precisamos hoje, doutor Norberto, o teu governo precisa hoje de recrutar 77 mil novos professores para equilibrar o sistema. Quer dizer que nós temos jovens a chegar no ensino médio sem nunca ter um professor de matemática, sem nunca ter um professor de educação física, sem nunca ter um professor de inglês no ensino fundamental. No ensino superior, nós temos cursos de engenharias que estudantes não conseguiram ir para o 4º ano. Alguns cursos não conseguiram avançar porque não tem professor. Doutor Norberto acha que com o investimento que vocês gastam, por exemplo, no jogo com a Alemanha, que vão gastar 6 milhões de dólares, no investimento que vocês gastam nessa futilidade da festividade de 50 anos, levando os cantores com a LS em todo o país, fala assim que vocês gastaram quase 7 mil milhões só em farra, só em futilidade, dançar, pular, não sei, esse tipo é a vossa especialidade, pular, dançar. Não acha que vocês podiam pegar esse dinheiro e investir na educação com alguma seriedade? Bom, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Eu pensei que quando o Teixeira começasse a falar, disse desculpas aos nossos internautas, porque eles chegaram tarde, portanto, todos os críticos chegaram tarde, não cumpriram horários. E o não cumprimento de horários é uma forma de demonstrar que os críticos podem estar a ser críticos com moralismo sem moral, portanto, e não é isso que nós queremos um país de pessoas que sejam sérias e que em relação àquilo que criticam haja uma coincidência entre a forma de pensar e a forma de agir, portanto, acho que devemos pedir desculpas às pessoas. Eu também quero pedir desculpas porque estavam à espera que nós entrássemos no horas 20, mas os senhores críticos todos chegaram atrasados. A segunda nota é esta: quem ouve o Teixeira falar fica com a impressão de que isto é um país que não tem nenhum processo de educação. Eu nunca estudei fora de Angola, sempre estudei cá em Angola. Acho que o Teixeira nunca estudou... Um pouco mais próximo ao microfone? Mais próximo. Sim, por favor. Obrigado. Eu nunca estudei fora de Angola, você também não. Nós estudamos sempre cá. Se pensa que eu vou dizer que estamos na lista, num país das maravilhas, não. Nós não estamos num país das maravilhas. Mas não estamos no país que você está a dizer. Nós estamos num país em que, de facto, há crianças fora do sistema de ensino. Estamos num país em que precisamos de melhorar o sistema de ensino superior. Estamos num país em que precisamos ter mais professores, precisamos ter mais qualidade do nosso ensino, mas, em boa verdade, não é o drama que o meu amigo está a fazer. Até porque eu entendo que o Sr. Teixeira, sendo uma pessoa que acompanha esses processos educacionais há algum tempo, até pelo tempo que está na associação que dirige, embora também aqui uma ressalva crítica, portanto, precisamos de ver em relação a esse exercício que vocês fazem, em que medida a vossa legitimidade é bastante para o efeito, mas democraticamente... Não respondeu nada, Dr. Norberto. Democraticamente é normal. Eu não lhe interrompi, já me está a interromper, veja a diferença entre nós. Eu deixei-lhe falar tranquilamente e não quero que as pessoas lá em casa percebam, eu já sei qual é a tua técnica, tu não queres que lá em casa as pessoas percebam isso. Mas o que eu estou a dizer é que nós precisamos, e estou a responder com clareza, nós precisamos de melhorar, quer no ensino de base, melhorar consideravelmente, porque há uma taxa de natalidade muito alta. O produto interno bruto em Angola
está a crescer menos que a taxa de natalidade. Ou seja, quando isto acontece, nós precisamos de melhorar consideravelmente os índices de produção nacional, de prestação de serviços, para que de facto o país possa ultrapassar este déficit, que é um déficit óbvio, normal. E aqui também, por conta do papel que o meu amigo faz, eu também penso que a vossa associação, a vossa organização pode ajudar a população angolana no sentido de fazer um planeamento familiar mais adequado, porque de facto há muita gente a nascer com dificuldades sociais gritantes. E temos que perceber que um país como o nosso, que quando se deu a independência éramos qualquer coisa como 6 milhões de pessoas, e hoje somos quase 40 milhões de pessoas, temos que compreender que de facto há aqui um déficit que tem que ser levado em conta. Se pensa que eu vou dizer que não existem dificuldades, não vai ouvir de mim. Há dificuldades, sim senhor, temos consciência delas, precisamos de continuar a trabalhar para ter melhores salas de aula, porque as salas que temos, que já são consideravelmente grandes, e é só olhar para os números, para o discurso do Estado da Nação, Sua Excelência e Sr. Presidente da República, mas não chega, precisamos de mais. Precisamos de ter melhores professores formados, precisamos, não chega, melhor ainda. Precisamos de criar uma cultura educacional no país que seja mais adequada, precisamos, indiscutivelmente. E precisamos de retirar, repara bem, estou-lhe a responder à letra, retirar as gorduras das despesas públicas que não são necessárias para, de facto, incluir no processo de educação. Isto é indiscutível. Agora, o que é importante dizer aqui é separar o trigo do joio e não criar uma narrativa que dá a ideia que o país todo está como o Sr. Teixeira está a dizer. Não é verdade. O que está a acontecer é que, de facto, temos dificuldades. O que está a acontecer é que é uma taxa de natalidade que é considerável. O que está a acontecer é que, quando se deu a independência nacional, nós tínhamos 19 médicos, hoje temos mais de 8 mil médicos, por exemplo. Professores, nós tínhamos um número de professores irrisório e hoje temos muitos mais, portanto os números falam por si, e esta narrativa dos números vale como vale até onde a necessidade das pessoas é possível impactar, porque o que para nós importa é que as políticas públicas possam atender a necessidade das pessoas, e temos uma percentagem de pessoas cuja política pública não lhe atende. Está a ver com que honestidade nós estamos a falar. Nós estamos a dizer de coisas sérias, estamos a falar de coisas importantes que vão efetivamente informar o cidadão sobre aquilo que não está correto. E nós temos coragem de ter um sentido autocrítico, e somos daquelas pessoas que entendem que devemos ter esse sentido autocrítico, para que de facto os números que apresentou, muitos dos quais com algum exagero, como é evidente, devem efetivamente ser superíveis por conta da necessidade de nós realmente olharmos para as políticas públicas no setor social com muita propriedade, com muita direção, com muito foco. E aí sim, quero concordar contigo em parte. Veja o nosso sentido de honestidade intelectual. Quero concordar contigo em parte, não em todo. Porque se fosse assim, o país estaria parado. Portanto, se fosse na narrativa que o meu amigo está a dizer, não teríamos país educativamente falando. Portanto, se olhar para os números que quer comparar com os seus, vai ver quantas pessoas entraram este ano para o sistema escolar. E quantos ficaram? Claro, também podemos ver, e que é para ver o déficit. Sim. Esse número tu tens bem. Mas entraram. Portanto, como vê, entraram pessoas, o que quer dizer que já não é só aquilo que o meu amigo estava a dizer, por um lado. Por outro lado, o número de professores também há. E isso chega? Não chega. Precisamos de mais. Porque, na verdade, e aqui está a questão, todos nós, sociedade, e aqui depois o nosso amigo médico provavelmente se vai pronunciar em relação a isso. O índice, ou a taxa de natalidade no país está a ser muito grande, 3,5 sobre o produto interno bruto. O que quer dizer que quanto mais pessoas nascerem, mais o país empobrece. A culpa é da taxa de natalidade. O que significa a culpa é das controlar a taxa de natalidade. Os países controlam a taxa de natalidade. A China fez isso, os Estados Unidos faz isso. A taxa de natalidade pode ser controlada. Mas para quando os livros, as crianças querem saber toda a isso significa que ali onde não há livros, temos que pôr livros. Ponto. Sim, mas para quando isso? O governo vai colocar isso quando? Onde há necessidade de livros, temos que pôr livros. Mas já estão há 5 anos. Acho que a senhora Ministra da Educação deve estar a acompanhar este debate e seguramente saberá que ali onde não há livros, em alguns sítios, e não há nos outros. Onde não há, temos que pôr livros. Ponto. E para quando as crianças vão continuar a sentar no chão? Se me perguntar... Quando é que as crianças vão parar de sentar no chão? Se me perguntar, deixe-me concluir. Se me perguntar
Quando é que isto vai ser feito? Eu sou o primeiro a dizer que, se calhar amanhã, ligo mesmo para a senhora Ministra, olha, as escolas que não têm livros, vamos ajudar a pôr os livros o mais depressa possível. Quanto às escolas que não têm carteiras, ainda bem que Angola tem muita madeira. Olha, esta madeira de Angola está aqui, não é? Estamos a mostrar que esta é madeira de Angola. Que o governo não consegue meter nas escolas. Deixe-me só dizer que é uma madeira muito boa, é Moreira, eu conheço, e é uma madeira nacional, deve ser do IS, de certeza. O governo consegue pôr uma parte de carteiras nas escolas, não pôs todas. Se pensa que eu vou dizer que pôs todas, não é verdade. E não pôs todas porque tem que continuar a fazer o seguinte, cortar gorduras, volto a repetir, repara bem, cortar gorduras e despesas que não são necessárias para indexá-las nas despesas mais urgentes e mais necessárias, onde o principal elemento capitalizador chama-se educação. Educação e saúde são os setores para os quais devemos prestar uma atenção particular. E entendo que tenha havido, de facto, uma atenção muito particular a esses dois setores. Não chega, não se ria. Que isso é sério. Não é sério, não há tem havido uma atenção particular nesses dois setores, só que não chega. Precisamos de fazer com que, de facto, as pessoas se sintam mais satisfeitas, tenhamos melhores professores, melhores escolas, e a prova disso é que nós que estudamos aqui em Angola e nunca saímos para fora, quando saímos eventualmente em trabalho, quando estamos no nosso país, a nossa qualificação académica não é reprovável, no essencial. Temos algumas pessoas que não estão devidamente qualificadas, é verdade, mas temos uma boa parte das pessoas que estão devidamente qualificadas e temos de ter orgulho do que ainda temos. E o terreno da Universidade Agostinho aqui chegados, eu acho que o que nós temos de fazer todos, e eu acho que o meu amigo, do ponto de vista da democracia participativa,